Yo, geeks, tudo em cima! Lucius Ogrex é o estrategista absoluto do universo de Black Clover. Tão implacável quanto o Imperador e tão meticuloso quanto um relojoeiro. Ele afirma ter visto todos os caminhos, menos um. Apenas um ele não conseguiu observar, que era o do Asta. E é exatamente este ponto cego que tem realmente mexido ali com a visão. Mexido ali com o mundo de campos de incertezas fascinantes para o personagem. Teria Lucius então manipulado eventos mesmo sem enxergar o final? Ou foi o próprio destino que enguiou as suas mãos, levando à criação formosa ali da antimagia completa entre Asta e Lieb? Vamos então discutir sobre este assunto depois da vinheta. Ao longo de toda a obra, nós sempre aqui no canal do Geek Brasil desconfiamos que existia alguma coisa de errado ali com o Julius. E não era à toa, né? Porque era o Lucius que esteve ali por detrás de todas as questões, manipulando tudo e a todos. Ele é o manipulador do futuro, exceto ali do Asta. O Lucius, ao consumir ou ao fazer o Astaroth desaparecer ou ao ali tomar os poderes do Astaroth, ele acabou herdando a magia do tempo. Uma magia que lhe deu a capacidade de ver futuros possíveis e uma ambição messiânica. Criar um mundo perfeito, criar um mundo onde não existe mais morte, onde não existe mais choro, mais dor, onde não existe mais sofrimento, onde as pessoas lhe tratarão como um deus e ele vai dar ali às pessoas um lugar para descansar, um lugar onde toda lágrima será enxugada. Assim ele viu incontáveis linhas temporais, mas não conseguiu ver o futuro de Asta, como confirmado ali na luta entre os dois. Por causa disso que o Yuno acabou se tornando um personagem extremamente poderoso. Yuno, Mereoleona, Fuegoleon, todos esses personagens, Noelle, foram influenciados pela atitude do Asta. O Lucius acabou criando essa timeline, que era para ser a timeline que os personagens não seriam tão fortes assim, mas essa timeline acabou gerando o Asta, fornecendo assim o Asta e lhe dando ali o inimigo capaz de lhe derrotar. Ainda assim, o Lucius acaba dependendo exclusivamente do Asta para derrotar o Lucífero com 50% do poder demoníaco. Mesmo assim, usando os 50% do poder demoníaco sem a magia da gravidade que o Lucius veio a conseguir depois através ali do Adramelech, o Lucius não seria capaz de derrotar o Lucífero sem essa habilidade, sem os outros 50% dos poderes do Lucífero. E aqui nós então podemos enxergar a formação de um paradoxo. Como que um ser que vê tudo confiaria ou poderia confiar no único elemento que não pode prever? Como ele, observando toda a timeline, todas as timelines, ele poderia confiar no único ser, no único personagem que ele não consegue prever o seu futuro? Mas tem uma coisa que eu consigo prever aqui nesse vídeo, tô conseguindo prever, é que você está deixando o like, o seu comentário e o botão de inscrever neste exato momento. Eu tenho certeza que você já deixou o seu like, já se inscreveu e já mandou o seu comentário sobre o que você está achando sobre esse vídeo, ou pelo menos você está esperando o vídeo acabar para você mandar ali a sua opinião sobre o assunto. E você também pode continuar ajudando o canal do Geek Brasil, mantendo a gente através do Seja Membro, clicando aqui em Seja Membro ou mandando o seu valeu. Isso nos ajuda e fortalece pra caramba através dos nossos conteúdos. Então clique aqui embaixo, mande o seu valeu ou se torne membro do canal. Então nós temos o grande questionamento ali envolvendo a origem da antimagia. Nós já trouxemos aqui vários vídeos no canal falando sobre o assunto, falando aqui sobre que parece que a antimagia ela foi criada, não só a antimagia, mas todo o seu funcionamento, porque não adianta a antimagia ser gerada, ter sido gerada dentro do Lieb, mas não tem ninguém ali que pudesse manipular tal poder. Então são vários fatores que foram realmente sendo colocados um em cima do outro para gerar toda essa construção. E chega até mesmo ali um questionamento de que parece que se trata de alguém mexendo no destino para que esse poder seja gerado, né? Não só o poder, mas toda a construção por detrás dele, né?
um demônio que nasça sem magia, meio que tipo assim, origine a antimagia. Ele é selado no Grimório de 5 folhas. Uma pessoa, um jovem cresce, nasce também sem magia. Ele é extremamente bombado para conseguir manipular e utilizar ali as espadas que vieram do Grimório do Lich. Tudo isso parece ser simplesmente uma coincidência, mas parece também algo relacionado a uma situação arquitetada, alguém envolvendo ali uma arquitetura monstruosa para essa manipulação. E tudo fica ainda mais evidente depois do filme A Espada do Rei Mago, quando o Conrad está conversando ali com o Julius em cima ali da cabeça do Lich. Nós não vemos a expressão do Julius nesse exato momento. É bem interessante que o Conrad está falando ali com o Julius, mas em nenhum momento nós vemos a expressão ali do personagem. Porque será que era o Julius que estava no controle do corpo ou era o Lucius que estava ouvindo ali a conversa juntamente com o Conrad? Lembrando que lá no ataque em que o Conrad vai ser selado ali pelo Julius, vai ser selado entre o espaço e o tempo, a gente observa ali que o Lucius manifestou o seu poder. Ele manifesta o seu poder por um pouquinho de tempo, realmente para frisar as suas habilidades. Então a gente já começa a observar que o Lucius sabia o que rolava naquela região e que talvez ele estava observando o crescimento do Asta. Esteve observando o crescimento do Asta durante todo esse tempo. E o capítulo 379 deixou a situação ainda mais confusa, porque o Lucius encontrou o corpo da Licita nas proximidades ali de Rage, que é o lugar em que o Asta acabou crescendo. Ao invés ali de apagar os vestígios ou intervir ali para ajudar a personagem, o Lucius acaba devolvendo o Grimório de 5 folhas, que viria a pertencer ali ao Lieb e também ao Asta, e escolheria o Asta juntamente com a Torre dos Grimórios, quando ele fosse completar ali os seus 15 anos. Isso levanta infinitas perguntas. Por que alguém com a visão sobre o futuro colocaria ali a antimagia literalmente nas mãos do imprevisível? O que demarca para nós que a situação realmente se trata de uma forma muito mais complexa e paradoxal do que nós estávamos imaginando. O Asta, ele era um órfão sem mana, invisível às grandes forças do mundo, como a gente pode observar, e que até mesmo a magia do tempo não consegue mensurar o futuro do Prota. E ainda assim, o Grimório o escolhe em cerimônia, acaba ali escolhendo na cerimônia das escolhas dos Grimórios. Sabia o Lucius que aquele Grimório corrupto, único e incompatível com o mundo ali da mana comum, iria reagir à ausência de mana do Asta? Iria reagir ali à vontade do Asta? O que aconteceu? Por que o Lucius devolveu o Grimório e o Grimório escolheu ali o Asta? Será que o Lucius já sabia disso ou era um conceito de que ele simplesmente estava brincando com o destino? Ele criou, sem saber assim, a única variável capaz de transcender a sua visão profética, ou criou algo que poderia lhe ajudar a derrotar o maior algoz do seu objetivo, o maior algoz ali do seu plano de criar um mundo perfeito? Lucífero. O Asta era completamente necessário para que o Lucífero fosse derrotado. Então nós temos o paradoxo da profecia. O Lucius precisava do Asta para vencer o Lucífero, um feito que nem todos os magos unidos ali, todos os capitães, galera ali de Spade, o pessoal de Heart, ninguém conseguiu realmente dar conta do Lucífero. Se não fosse o Asta ali, todo mundo teria sido morto e o universo de Black Clover hoje seria governado ali pelo rei do submundo. E nem mesmo o Lucius teria ali a capacidade de derrotar o Lucífero 100% de poder, com 100% de poder, ou quem sabe ali com 50% que nós vimos em Spade. Mas se o Asta é a sua única esperança de vitória contra um mal maior, então por que permitir a sua existência? Por que lhe dar um Grimório? Por que deixá-lo crescer em Rage sobre o olhar de Julius por tanto tempo?
como a gente viu ali na figura no filme da espada do Rei Mago. A possível resposta nos leva que Lucius, mesmo sem ver o futuro do Asta, viu o cenário em que ele existia e funcionava como peça-chave. Ele deixaria o Asta seguir o fluxo da sua vontade para atingir o seu objetivo, derrotar 50% do poder do Lucífero para que pegasse este poder para si. Talvez ele tenha aceitado um futuro fora de controle desde que este o levasse ao resultado desejado. Como ele não podia prever os movimentos do Asta, se ele não podia prever os movimentos do Asta, isso quer dizer que o Lucífero também não podia prever. Então o Lucius começou a brincar com este efeito borboleta, começou a brincar ali com essas indagações e com essas questões e ver lá, dando corda, acabando dando corda ali para saber até onde essa maluquice iria. E foi dito e feito, o Lucius realmente conseguiu o que queria. Ele realmente conseguiu o que desejava, que era os 50% dos poderes do Lucífero. Então, isso também levanta algumas questões ali sobre ele ser um manipulador ou escolhido pelo destino. Essa é uma linha muito tênue, porque durante toda a obra de Black Clover, nós observamos ali grandes questionamentos sobre o Deus do Destino. Sobre o destino manipular as coisas, sobre o destino escolher pessoas ou até mesmo excluir algumas pessoas. Tudo isso está sendo trabalhado. Até mesmo a Vanessa fala que o destino acabou excluindo o Asta e o Asta decidiu bater de frente com esse futuro. Essa fala da Vanessa parece até mesmo que ela já está enfatizando de que o Lucius estava manipulando toda a situação para dificultar ainda mais a vida do Asta. Mas até mesmo quando o Asta conseguia sobressair ali as dificuldades, isso tudo fazia parte do plano do Lucius para que ele pudesse ficar cada vez mais forte e derrotasse o Lucífero. Lucius plantou a semente da antimagia mesmo sem controlar o seu crescimento. O Asta floresceu como elemento fora do tempo, imune ao domínio do futuro do Lucius. Talvez até seja por isso que ele cresceu ao ponto de conseguir ali ajudar na derrota do Lucífero de forma tão eficaz. O destino, por sua vez, parece ter usado a arrogância do Lucius, talvez contra ele mesmo, forçando-o a depender da única variável que ele não compreendia. E por isso que ele precisou ficar fora de cena durante todo esse tempo. Isso, é claro, nos leva a infinitas questões. Esse quadro do Lucius pegando o Grimório de 5 folhas, pegando ali o corpo da Licita, ou seja lá o que aconteceu, abre infinitos questionamentos e deixa essas perguntas em aberto. Quais perguntas? O Lucius, ele devolveu o Grimório por acaso? Ou sabia que só um sem mana conseguiria empunhá-lo? Ele percebeu ali que o Grimório de volta na torre poderia assim ser purificado quando chegasse o momento, chegasse a hora de se unir às torres dos Grimórios? Ou ele já sabia que o Grimório poderia escolher o Asta ali mediante as memórias que ele teve acesso sobre a Licita? Se Licita morreu próxima a Rage e o Lucius estava lá, ele sabia sobre a relação entre ela e o Asta? Como ele descobriu? Foi pelas memórias dela? O Lucius lhe ressuscitou antes da batalha final para entender mais sobre as habilidades de Lieb e também como o Asta nasceu? Como que o Asta foi concebido? Será que o Lucius conseguiu realmente adentrar as memórias da Licita quando realmente ressuscitou ela através ali dos seus poderes, das suas habilidades? Ou o Lucius simplesmente tá brincando com o destino ainda? Teria ali o Lucius guiado a sobrevivência de Lieb para que eventualmente ele encontrasse o Asta? Será que o Lucius levou o Grimório ali de 5 folhas para a torre de forma proposital? Lembrando que o mago, o feiticeiro que tá lá na torre dos Grimórios, ele reconhece o Grimório de 5 folhas falando que este Grimório é a mesma reação depois que o Vengeance tem quando acaba olhando pro Grimório de 5 folhas, dando ali uma ênfase de que se tratava realmente do Grimório do Lich. O poder antagônico ali da antimagia, uma força que nega tudo, foi deixado no mundo como um botão de reset para que a antimagia apagasse totalmente a magia do mundo, visto como o Lucius se tornou um só com todo o poder mágico, com todos os feitiços gerados. Será que a antimagia vai ser essa chave para apagar, para eliminar toda a magia do mundo de Black Clover? E o Lucius é o vilão? Ele é o grande vilão por detrás de tudo? Ou ele é o arquiteto involuntário de sua própria queda? Esses são grandes questionamentos
que nós temos depois no capítulo 380, o capítulo 379 de Black Clover, envolvendo ali ao Lucius e toda a sua manipulação temporal sobre os personagens de Black Clover. Lucius Socrates é o mestre do destino que, ao tentar controlar o futuro, talvez tenha criado a única força que o transcende. E agora o seu reinado depende daquele que ele nunca pôde prever. Asta, o sem mana escolhido pela anti-magia e que talvez acabe com toda a magia do mundo de Black Clover.